Senhor? Amém. Eu vou falar do Senhor dois textos, pedir o apoio da mídia para auxiliar a igreja também. Vamos ler em Efésios, primeiro texto, Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Efésios, no capítulo 3, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos, igreja, 18 e 19. Vamos lá, todos juntos. Ih, o povo não juntou não. Com fome. Vamos lá, no 3. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E agora 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Segunda Epístola de Paulo a Coríntios, no capítulo 5, 14 e 15. Vamos lá, todo mundo junto. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tome-se no nome de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. A gente não programa um culto, cada um vai trazer essa oportunidade de louvor, mas foi falado sobre o amor de Cristo, foi falado sobre eu amo que eu ter comunhão, estar com o Senhor. E o tema dessa mensagem para a igreja, para cada um de nós, é amor extravagante, resposta sacrificial. Quando falamos de amor e de Jesus, qual é o assunto mais marcante da história? Jesus. Ele, por mais que muitos critiquem que ele não existiu, é uma historinha, ele dividiu a história, antes e depois. Como que alguém que nunca existiu dividisse a história? E dividiu. Hoje o que mais tem que criticar? Criticam o amor dele, criticam o seu nascimento, seu sacrifício, os seus feitos, e todas as seitas, uma grande maioria, tenta diminuir ou tirar de Jesus o poder e a glória que pertence a ele. Para nós, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Infelizmente, no nosso meio, em algumas igrejas, vamos dizer que se domesticou falar da cruz. É algo bonitinho, é um adorno. Não, cruz é um lugar onde o nosso Senhor veio em carne, entregou a sua vida, sofreu, padeceu por amor de nós. E algumas vezes nós esquecemos do que é a cruz, do que ele sofreu, do que ele fez, como ele agiu, como ele passou, como ele sofreu, mas por quê? De se esvaziar de si mesmo para vir aqui e pagar o preço por cada um de nós. Eu lembro, falou sobre comprar, pagar o preço por nós. Eu lembro que eu tinha meus 10 para 12 anos, tinha um reloginho, vagabundinho, mas tinha, mamãe me deu, bonitinho, tá ali. E eu fazia coluna de férias no clube, no SESI, sumiu o relógio. E eu tinha marcado, eu tinha lá o FFA, Felipe, eu estava lá marcadinho no fundo. Aí eu vi um grupinho, passou-se uns dias, eu vi um grupinho vendendo algumas coisas. Eu fui ver lá, estava vendendo um relógio. Falei, poxa, é bonito. Eu olhei assim, FFA. Falei, tá. Eu falei, você quer quanto nele? Quero X. Eu paguei. Assim era você. Ele fez você. Ele investir em você o tempo de fazer o bonequinho de barro, de fazer você soprar a vida. Você pecou, eu pequei, Adão pecou. Ele olha, eu vou pagar um novo preço e vou agora você. É autoridade, é propriedade exclusiva minha. Quando ele vai e morre na cruz do Calvário, ele resgata-nos de novo ao diabo. Adão errou, as pessoas erraram, todos, mas eu vou pagar um preço e agora são meus. São meus, propriedade exclusiva minha. Ele pegou você e eu e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você é propriedade dele. Porque você é especial? Não, porque ele te ama.
Que você canta bem? Não. Que você toca bem? Não. Que se veste bem? Tão pouco. É porque Ele te ama. Ele ama você pelo que você, não pelo que você é. Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então não tinha mérito algum. E mesmo assim, Ele já preparava. Eu vou entregar o meu filho. Ele vai morrer. Ele vai entregar a sua vida pelos que ainda são pecadores, mas vai morrer. Para que você e eu tivéssemos hoje vida e vida com abundância. Louvado seja o Senhor. O amor de Cristo nos constrange. É extravagante. E excede o limite do senso humano. Você vê que João 3,16. Qual o tamanho que o amor do Senhor, como falou o texto, João 3,16, Ele nos foi mensurar, é de tal maneira. Você pode mensurar? Você consegue mensurar o amor do Senhor por você e por mim? Não consegue mensurar. Não há palavras, não há adjetivos em nossa língua para dizer o quanto o nosso Deus ama. O quanto o nosso Senhor, Ele ama você, quer andar com você, quer estar com você, quer paciente, quer estar em você em todos os momentos. Só que há duas coisas diferentes, botei aqui. Muitos amam com palavras. É muito bom você casado, fala com a esposa que você ama, e vice-versa, é muito bom. Mas tanto quanto falar é importante, as minhas ações precisam demonstrar que eu amo. Não adianta eu falar, pastor Paulo, eu amo o irmão, ele passa comigo e está tudo mal. Que amor é esse? Muitas vezes nós erramos quando falamos uma coisa, mas nós mesmos fazemos outra. Tem pessoas que, meu pai, eu amo meu pai, mas ele não é de falar assim, eu te amo, eu gosto de você. Ele vai assim, dá um presente, dá uma roupa. É o jeito dele, é o jeito dele demonstrar. Mas ele não tem Jesus, você tem Jesus. Você tem que demonstrar o seu amor ao Senhor e ao teu próximo. Glória a Deus. Não só com palavras, mas com atitude. Saber falar, saber estar próximo. Cristão tem que se dar com cristão. Nós temos que estar juntos. Somos um único povo, vamos para o mesmo lugar, morar com o mesmo Senhor. Mas tem duas perguntas. Primeiro, qual tem sido a nossa resposta para Jesus? Quando Ele diz que Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim. Segunda pergunta, se o amor dele não tem limites, por que a nossa retribuição é cheia de condições e de reservas? Eu só vou no culto, se o tempo estiver bom, aí eu abro um parêntese, né? Eu duvido que com chuva ou sem chuva você tem que ir em casa para trabalhar. Fica, não fica. Aí para Jesus, a gente, não, vou me molhar, vou molhar minha roupa. No trabalho você pega um saco, abre ao meio, põe na cabeça e corre, não corre, corre. Porque senão você vai perder o salário. Aqui, Ele entende. Amado, quem é mais importante? Aquele que paga o salário ou aquele que te deu o filho para você ter o salário e ter emprego? Amados, amar Jesus é ir além. Se Ele entregou a sua vida, teve um cravo no seu pulso cravado, abrindo as artérias, abrindo os ossos, nos seus pés, aquela coroa que entrou na sua caixa craniana, entrou nos ossos. Uma palavra de reflexão, queridos, como eu tenho retribuído a esse amor sacrificial de Jesus por nós. Aleluia. Ponto 1, queridos, o que Ele fez por nós? Botei 3 pontos. Primeiramente, a dimensão do amor dele. Ponto 1, Ele prova o seu amor. Está lá em João 15, versículo 13, aonde Ele entrega por nós. Ele não tem conselho, Ele não tem uma religião por nós. Então, por favor aí, João 15, versículo 13. Enquanto muitos trazem uma religião, Jesus trouxe a vida, e Ele era a vida. Ele não nos deu nada qualquer. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. E você tem dado, entregado a sua vida por Jesus? Essa semana eu vi um vídeo de uma psicóloga que trabalha com isso, foi denunciada porque conversando com amigos, nem trabalhando, ela falava de Jesus. Ela foi denunciada porque no dia a dia ela fala de Jesus. Um pastor foi preso pela PF porque num vídeo na rede social falando que casamento é homem e mulher, passou disso errado, ele foi preso por falar a verdade. E a gente muitas vezes
é medroso para falar de Jesus. Não sei eu falar, o que vão falar de mim, amado? Fale de Jesus. Ele é o teu Senhor, Ele morreu por você, entregou vida por você, por mim. Eu preciso servi-lo e adorá-lo. Louvado seja o Senhor. Ponto 2, a humildade de substituição. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Eu não sei retorno, tá, por favor. Filipenses 2, versículo 7, versículo 8. Ele substituiu aquilo que era para nós passarmos, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, por favor. Louvado seja Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. É muito bom você poder ter liberdade, mas quem aqui por algum motivo já passou uma situação de enfermidade, de não poder sair, se locomover, sabe o quanto ruim é? Só quem já passou por isso. Um problema na perna, sei lá. Eu fiquei de molho no tempo por causa do pé fraturado. Fui falar não para minha esposa, caí sem querer na escada. Fiquei de molho um tempinho, não pude vir até, está um pouco melhor, mas é bom? Não, é horrível. Você está em casa, o povo lá adorando, você está ouvindo e não poder adorar. E quantos podem adorar e trocam por qualquer outra coisa? Trocam o Jesus por um prato de lentilha. O amor de Jesus, querido, é muito para o que você possa imaginar e eu posso imaginar. Ponto 3, a iniciativa é incondicional. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Põe, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Como ele teve essa preocupação por nós incondicional. Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu era pecador e Ele morreu por mim. Nós éramos pecadores e Ele mesmo assim morreu por nós. Ele não teve medida, foi incondicional o amor que Ele tem por você. É tipo mãe e pai. Mãe faz tudo pelo pai, pelo filho, por um, por outro. Mãe levanta em madrugada, com sono, faz tudo, filho, nectar, me ajuda, tal. Pai também, alguns pais com misericórdia. Mas tem pai que está ali, pega juntinho ali. Esse papo de só mãe que balando o bebê e põe para mamar mamadeira, não, o pai também tem que levantar. Esse papo de, isso aí, os dois quiserem, os dois tem que cuidar, ser sincero. Tem os dois que tem que fazer o mesmo papel, a mulher tem que descansar um pouquinho, tem que dormir, ele reveza, tem que revezar. Casamento é isso. Só um lado faz, o outro não faz, no futuro vai dar problema. Mas Jesus morre por nós. Ponto 2. O que Ele faz por nós hoje, está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele tem essa preocupação atual conosco, porque você e eu não fomos salvos por benefício, mas fomos salvos por amor. Lucas 9, 23, por favor. Lucas 9, versículo 23, para que a igreja possa ler juntamente. Lucas 9, 23. E disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todo dia é um gigante para você vencer. É um mar para se abrir, é uma luta, é um problema, uma situação, uma afronta, uma acusação. Mas todo dia eu preciso tomar a minha cruz. E já viu aqui um vídeo, nunca tinha na internet, de um jovenzinho carregando a sua cruz, a cruz pesada. Ele começou a tirar pedacinhos da cruz para ficar mais leve. E começou a levar com mais facilidade. Galera, agora eu posso carregar a cruz. Só que chega no próximo, a entrada, essa ficção está mais. Chegando próximo do portão, tinha um abismo. E para passar, a pessoa pegava aquela cruz pesada que carregava, botava, passava por cima e entrava. Ele não pôde entrar porque a dentro era cortada. Sabe o que é isso? Quando eu quero dar o meu jeitinho, quando eu não quero sofrer por amor a Cristo, quando eu não quero entender a minha posição de servo. Eu sou servo, você é servo, servimos ao Senhor. Ele nos espera aqui. A porta fechada da igreja. Ele estava aqui já, o meu povo vai chegar, eles vão me adorar, eles vão erguer as mãos para mim, eles vão falar que eu sou santo, 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 santo. Eles vão me adorar com sax, vão me adorar com instrumentos de corda, com teclado, com a bateria, com as vozes. Ele esperava já por nós a adoração. Segundo ponto, é uma oferta das sobras. Malaquias, olha como muitas vezes a gente faz isso. Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Esse texto mexe bastante com a gente. Malaquias,
Diz bem assim: por que quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceres o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresentai-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Resumindo, por que eu vou entregar o que sobra para Deus, quando o que Ele fez por mim foi entregar o melhor que tinha? Ele não deu qualquer filho, deu o único filho que Ele tinha. O único, o unigênito. Primogênito é o primeiro. Ele é o unigênito, o único que Ele tinha. Entregou por você, entregou por mim. E porque eu entrego o que sobra. Por exemplo, da onde eu me converti assim em comunidade evangélica. Lá meu pastor falava: Felipe, igreja, vai dar sua oferta, não pega a nota mais bolhambada, dá a melhor que tem. Não dá resto para Jesus. Ah, mas vai para a igreja, mas é a sua disponibilidade de dar, a disposição de dar. Aí eu vou dar a pior, porque o povo vai juntar. Amado, o importante não é o valor da tua oferta, é a intenção do teu coração, como você veio adorar. Quando começou aqui, não, começou em casa, você se preparava já, uma roupa para ir para a igreja, eu não vou decotada, eu não vou sem roupa, eu não vou com coisa de fora, eu vou adorar, eu vou louvar. Se eu for louvar, eu vou louvar em cima. Se eu for ler, eu vou ler esse texto. Ele já se preparou em casa, o culto começa em casa. E não vou mais. Se depender, começa de manhã. Para mim o culto começou ontem. Pastor Mano Felipe, amanhã é com você, eu amém. Então para mim começou ontem a preparação. Ler o texto, preparar alguma coisa, começou ontem. Para vir aqui adorar Jesus. Amado, Ele ama você. Se você não tem motivo nenhum para adorar, para viver intensamente para Ele, porque você está vivo. Ah, você faz você falar que você passou o que você passou, eu sei mais ainda que você. Eu tenho já um histórico de situações de quase morte, com 10 anos, depois do Covid, e Deus guardou. E por que eu vou deixar de servi-lo? Amado, sirva Jesus de todo o teu coração. No teu trabalho, sirva Jesus. Lá você mostra que você ama Jesus. O povo sabe que você é crente no seu trabalho. Lá você dá testemunho que você é crente em Jesus. Amado, não tem esse meio tempo de um pé aqui, um pé lá. Não, você crê totalmente ou não é? Porque se você amor, ele vai vomitar tia da minha boca. Temos que ser fervorosos para o Senhor, incessantes buscando o Senhor. Continuando, a indiferença está lá em Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Vai falar o que? Do morno. O morno é aquele crente que não está nem aí para as coisas que acontecem. Vai ter evangelismo? Estou nem aí. Sempre tem algo mais importante para fazer. Vai ter culto? Sempre tem algo mais importante, pastor. Tem uma oferta. Vamos contar para quê? Quem vai ver com isso? Quem vai é o pastor João. E vai ele. Amado, é o crente morno. Ele não se incomoda porque está morrendo. Fazemos aqui evangelismo. Quantas pessoas podiam vir e a gente não convida? Fique esperando que a liderança não é papel nosso. Ovelha gera ovelha. Pastor apacenta e pastor cuida. Mas quem chama é a gente. Chama teu vizinho, chama teu parente. Ah, mas ele não vai vir. Você vai jejuar, ele vai cair a jejum, ele vai orar por ele. Que a batalha espiritual vai ser travada. E ele vai vir em nome de Jesus. Se não for um culto, no outro, mas insista. Insista. Porque se você hoje é crente, alguém pagou preço por você. Alguém insistiu por você. Alguém investiu tempo para que você hoje fosse crente e fosse morar no céu. Alguém investiu tempo. Eu lembro que meus 14 anos, cabelão grandão, hoje está difícil aqui. Vou botar um kippah aqui para tapar isso aqui, está complicado. Cabelão, crucifixo no peito, nadador, pá. Fui na igreja, aceitei Jesus e nunca mais o neguei. Vou fazer 047 e amo esse Jesus cada vez mais e não me arrependo de ter erguido as minhas mãos e ele ter me aceitado e viver uma novidade de vida. Não tive pais evangélicos, falta orientação. Enquanto os filhos de crentes são desobedientes ao Senhor, porque falta orientação. Amado, nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. Louvado o 5.3. Aleluia. Ir além. Que o amor de Cristo nos constrange. Está lá em Gálatas 2:20. Ele fez uma troca de com você e comigo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Acabou a sua vida. Agora você vive a dele e ele vive a tua. Agora é você falando por meio dele. É você viver a vida de Cristo. Senhor, aonde eu for, tu vais comigo. Senhor Deus, quando eu abrir a minha
Quando eu colocar as minhas mãos, cura, liberta, transforma, batiza, faz milagre. Você trocou, Senhor, agora a minha vida é tua, faz como o Senhor quiser. E quantas vezes, uma vez passei a situação de trabalho, um gerente pediu para eu falar uma coisa e mentiu. Eu falei, desculpa, não vou mentir, sou crente, eu servo a Jesus. Ele era crente, ou é crente, né? Amado, quer mentir, mente, porém quem vai para o inferno é você, eu não. Precisamos, não, uma mentirinha, mentirão, tudo é mentira. O problema é a consequência. Toda mentirinha hoje, falada hoje, comentada hoje, no futuro, cuidado, para você ser Jesus. Eu ouvi um caso de um irmão, era satanista. Ele foi meu professor de ciências e heresias no SECAM, seminário lá em Alcântara. E falou, Felipe, quando eu era satanista, eu me amarrava em fazer crente pecar, que o diabo se amarra em ver crente morrer em pecado. Gosta, vai sofrer mais, porque tinha a palavra, o Espírito Santo, e preferiu viver o erro. Mas o povo de Israel, ele não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo morando dentro deles, e nós tínhamos a palavra, internet, temos tudo, e mesmo assim optamos errar, optamos pecar. Seguindo, João capítulo 14, versículo 15. O amar de Jesus, nós fez sentir arrepio. Está cheio de sentir arrepio, amado. Mais do que você sentir um arrepio, sentir um calafrio ao ouvir o culto, é obedecer à vontade do Senhor. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Mais que você falar aqui, é você cumprir. Não adianta eu falar para minha esposa aqui, amo a minha esposa, chego em casa, bato nela, agrido ela, xingo ela. Deve ser alguma coisa, serve? Não. De eu falar, eu amo Jesus, eu não vou para o culto, eu não quero. Meu Deus. Quantas pessoas auxiliam o Senhor na obra de missões? Quantas igrejas? Quantas igrejas abençoou o Senhor? Ministério? Poucas. Só aqui. Você vê, as pessoas veem a obra, veem que você não pode ir, eu não posso ir, mas a equipe vai e faz o milagre. Deus opera o milagre lá. O povo está insensível, morno em relação às vidas perecendo, morrendo sem Jesus. O povo está insensível. E o texto fala sobre isso. Se você me ama, guarda o mandamento. Então qualquer coisa que é pecado, não faça, porque você está indo contra o mandamento. O último texto, 1 João, capítulo 3, versículo 18, fala sobre o amar, o amor que vai além do campo das intenções, que vira atitude, é servir ao próximo, perdoar quem não merece e investir o que temos no reino de Deus. Meus filhinhos, não há mesmo de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. glória a Deus. Pastor, estou junto com o senhor, hein? Estou junto. Quantos? Foram? Evangelista, estou junto da Rubens. Ok? Estamos juntos. Nem aparece. Eu estou na sede, tá? O negócio é em Cristo. Mas não vem. Estou lá, conta comigo. Estou lá. Estamos juntos. Passa, estamos juntos. Amados, a tua palavra se ensina ou não. Passou disso, é do diabo. E a nossa vida tem que ser pautada na verdade. Eu não posso viver uma mentira, eu não posso viver um engano e entender que Jesus pagou um alto preço por você e por mim, e o que eu tenho feito para Ele. O amor de Jesus nos coloca contra a parede, pois não há meio termo diante da cruz. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Pastor Paulo, o senhor casou com a sua esposa pela metade? 90%? 10% não. Não, 95% e 5% não. Por que para as coisas do homem a gente é 100%? Tipo assim, o cara que é flamenguista, não. Aí tanto eu toco o hino do outro time, não pode não, está amarrado, não, tá amarrado. Ele não pode contaminar nem o outro time, por exemplo. Mas para Jesus se contamina, se embaraça, gosta de comer as lentilhas. Amado, não se contamine com isso. Aí tem o texto de 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu fui ver a ideia original do texto, é assim, uma pessoa encurralada, de um lado tem gente, do outro tem, para trás tem gente, a solução é correr para os braços do Pai. Não tem, ele me constrange, tem que correr para abraçá-lo, estar com ele, sentir o abraço do Pai, a saudade de estar com o Pai, estar com o nosso
Louvado seja Deus. Não tentemos pagar Jesus pelo que Ele fez, pois nunca conseguiremos, mas honrar o que Ele fez, que não nos custa nada. Temos que começar a oferecer a única coisa que realmente desejamos e podemos, ser inteiramente dele. Ele só quer isso, que eu e você sejamos inteiramente dele. Aqui os casados dividem a esposa com o outro? Eu duvido. Eu até brinco, se alguém tocar na minha esposa, quer fogo do céu. Que é minha esposa. Você não divide, não divide. Você está cheio de fome. Aí você vai ali lanchar. Pega aquele negócio gostosinho. Você vai dividir? Eu estou cheio de fome. Não. Jesus não quer dividir você com ninguém. Você é só dele. Você é para ele, para a glória dele. Ele fez você para a glória dele. Aleluia. Olhe para as mãos de Jesus e veja o preço. Olhe para a sua vida e veja a resposta. Será que a nossa resposta em relação ao que ele padeceu por nós tá bom? Eu posso fazer mais. Eu posso. Porque eu só estou cansado, o corpo, quanta gente moído, deve estar cansado, levantou cedo, foi para o escritório e voltou à reunião e tal, computador e tal, porque a cabeça cansa, então o corpo está cansado, está passando mal, mas você vem se arrastando. Aí você vem adorar Jesus. Você vem, porque ele mesmo machucado, fraco, se arrastando, ele carregou a cruz, ele sofreu o que sofreu por nós. E eu quero viver o evangelho light. Não posso ter luta, não posso ter perseguição, não posso ter afronta. Eu preciso ser uma nova criatura. Aleluia. Que hoje o nosso sim para ele não seja apenas de lábios, mas um sacrifício vivo no altar da gratidão. Precisamos entender, queridos, que Deus quer muito mais de nós. Ele quer te usar mais. Poxa, Deus só usa fulano, Beltrano, não, ele quer usar você também. A unção é dele. Ele dá para quem quiser. Basta você pedir. Tiago diz, nada tendes, porque não pedis, ou pedis mal. Você quer ser cheio da unção? Vai para a palavra, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a madrugada, vem para cá 5 da manhã, vem para cá 4 de manhã, vem para cá sábado de manhã. Quantos que nunca viu uma quarta de manhã, um sábado de manhã? Nunca vieram na sua igreja. Você tem que orar. E não vem com o papo que ora em casa. Tem gente que chega aqui depois da oração. O povo está orando, o povo está lá fora. Porque não quer orar, não ora. Amado, eu preciso buscar a Jesus. Os dias estão chegando. Vai vir o arrebatamento. E eu preciso estar preparado para aquele grande dia. Largar o velho homem. Largar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Porque Ele vai chamar uma igreja santa, lavada, remida, restaurada, mudada pelo sangue do Cordeiro. E eu e você precisamos viver para Ele, inteiramente para Ele, não em partes, mas completamente. Viva com Jesus, por Jesus e para Jesus 100% da sua vida. Use o seu tempo para Ele. Está à toa, vai orar. Não tem o que fazer, vai ouvir um louvor, vai ler uma palavra, mas se conecte com Ele. Porque quanto mais você se entregar para Ele, mais Ele retribui, mais Ele te enche, te capacita e te usa como instrumento para a glória e para a honra do Senhor. No nome santo de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.